Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma live para as mulheres. Eu sou a Lilian Yucari, eu sou personal organizer aqui em São Paulo, capital. E hoje a gente vai estar conversando sobre ego e essência. E quem vai estar comigo aqui é a Mari Maringoli, Mariana Maringoli, né? Ela é neurocientista e trabalha muito com essa área. E aí ela vai conversar com a gente sobre isso, vai definir o que é ego, o que é essência, como cada um age, né? E se a gente sabe diferenciá-los, vai dar alguns toques pra gente referente a essa questão. Oi, Aí, Li, oi Mari, tudo bom? tudo bem? E você? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Se apresenta aí, Mari, para o pessoal. Claro, eu sou Mariana Maringoli, sou especialista em neurociência, sou coach, estudo muito comportamento e falar de ego e essência para mim é algo muito gratificante, porque a partir do momento que eu consegui identificar o que é ego e o que é essência e eu consigo perceber em mim. Isso faz com que eu mude meus comportamentos e mude as minhas escolhas, o que é melhor ainda, né? E isso é fantástico, né? Porque eu creio que na maioria das vezes a gente confunde, a gente não sabe o que é outro, né? E você está aqui Exatamente, hoje para contar tudo pra gente, né? exatamente. E quando a gente confunde, é muito comum a gente agir por impulso, agir sem pensar, sem consciência. E quando a gente fala, o ego, o que que é o ego? O nosso ego é toda a nossa experiência, né? São as nossas experiências vivenciadas ao longo da nossa vida. Então a gente começa a olhar assim, uma experiência em que eu fui ovacionada, fui elogiada, isso vai alimentando o meu ego. O que, que é a nossa essência? A nossa essência é o que faz parte da gente. Na neurociência, é comprovado que o nosso cérebro tem uma conexão com o divino. Quando a gente fala divino, não é religião. É com aquilo que nos satisfaz. Sabe aquela sensação de bem-estar? E espiritualmente falando, aquela pessoa espiritualizada que faz Uhum. por fazer, que não tem um porquê, um motivo do qual. Ela simplesmente toma atitudes das quais ela se sente bem e não sabe explicar porquê ou como, enfim. E quando a gente fala disso, todos nós temos um ego e essência, e eles são bons pra gente, né, Li? Não é que o Sim. seu ego ele te prejudica. Algumas vezes sim, mas na Quando é verdade não muito, é o né? seu ego, né? É o seu comportamento que te prejudica. Porque você se comporta para alimentar o seu ego. Você se Hum, comporta para... E a sua essência, ela não está ligada necessariamente ao seu comportamento, e sim àquilo que você é. Então, eu costumo brincar assim, muita gente agora deve estar assistindo Big Brother, e eu falo isso, é essa frase clichê que eles usam, é aqui eu vou ser eu. Não é bem assim, porque você é você em todo momento. Você não aham. consegue deixar de ser você. Só que às vezes o eu seu é tão inesperado que você não percebe os seus comportamentos. Então, quando a Hum, gente vê aquela pessoa com comportamento arrogante, com comportamento de superioridade, provavelmente ela está alimentando o ego dela. Então, aquilo faz bem entendi. pro ego. Sabe aquela expressão, fulano ficou com o ego ferido e por isso ele humilhou Aham, o outro? É aham, exatamente isso, porque você fere o ego, você não fere quem a pessoa é. Quando a gente fala de essência, é autoconhecimento. Então, quando você se conhece, você sabe quem você é. E nada interfere na sua essência. Porque se você sabe que você é assim, por qual motivo você vai inflar o ego e pisar no outro? Então você verdade. começa a trabalhar isso. É aquela coisa de alimentar sombra, sabe? Então a gente tem Aham, luz e sombra. O que que você busca alimentar? Então quando a gente percebe que o ego está sendo superior, a gente faz escolhas para isso. A gente vive para agradar o outro, a gente faz escolhas pelo outro. Tem aquela coisa assim, o que que vão pensar? Que será que estão pensando? Ou, isso não é bom para minha imagem.
Por quê? Porque a sua imagem diz respeito ao que vão pensar. Uhum. Quando você pensa na sua essência, é quem você é. Então, se a pessoa vai pensar ou não do que você é, não vai fazer muita diferença. Porque você é assim e a gente não consegue enganar a nossa essência. A gente pode controlar e a gente consegue, que eu falo que é camuflar a essência com o nosso ego. Então, Aham. quando a gente tem comportamentos muito exacerbados, a gente consegue sim camuflar nossa essência. Então as pessoas falam, nossa, fulano é tão arrogante, tão isso, tão aquilo. E aí uma outra pessoa que conhece de casa fala, não, mas ela é tão doce, ela é tão fofa. Você fala, estamos falando da mesma pessoa? E na verdade, até estamos, mas o ego dela impede que as pessoas a conheçam de verdade. Entendi. E esse Big Brother está sendo uma Uma disputa porta de de entrada. egos. Isso! Para a gente poder ver isso. Gente, porque Se só a se fala de gente Big analisa Brother. comportamento, assim, é uma disputa de egos, porque é um querendo ter razão mais do que o outro. E assim, você percebe que, tipo assim, eu posso errar, todo mundo erra, que é a frase que Sim. mais se fala lá, né? Aham. Todo mundo erra. Só que alguns têm dois pesos e uma medida, e outros Justo. têm dois pesos e duas medidas. Então, assim, o que é errar para você? Porque tem muito disso. O que é errar para você? Porque talvez não seja errar, entendeu? Como é que você mudaria isso? Como é que você mostraria a sua essência? Aquela frase, como é que você seria você? Comportamento a gente tem desde pequeno, que são experiências, a gente vai aprendendo e se comportando. Uhum. Ninguém muda um comportamento em 3 meses, né? Então, assim, durante uma semana você consegue ficar assim, 2, mas 3 meses é muita atuação. Então, a gente diria, Muita a não ser coisa. que ela tenha um script desse comportamento, ela não vai conseguir, a pessoa não vai conseguir mudar. E quando a gente fala disso, é muito você olhar para o outro, que eu até falei outro dia, a gente precisa de respeito. Como que eu quero ter respeito, né? Você não impõe respeito. Respeito você se conquista. Como você conquista o respeito? Através do diálogo. Como Uhum. funciona o diálogo? Duas pessoas ou mais dispostas a ouvir e falar, certo? Sim. A partir do momento em que eu falo para você, Lília, vamos dialogar, mas onde só eu falo e a minha verdade é a única e exclusiva, Não. É um não é um monólogo. diálogo, é um monólogo. E aí eu estou sendo dominada pelo meu ego. Porque Sim. eu sou melhor que você, porque eu vivencio coisas que você não vivencia, porque a minha vida, porque sou eu, é sempre eu, Tudo eu, eu. eu, eu. Eu. Ah. Exato. Não, porque eu acho, porque eu penso, porque você tem que fazer isso, porque você. E aí, quando eu aponto o dedo, eu deixo de lado a minha essência. Porque quem sou eu de verdade? Isso que eu tô Uhum. alimentando. Tudo bem, eu dei o exemplo do Big Brother, mas você pode ver novelas, pode ver. E Sim. até pessoas no dia a dia mesmo. Tem aquela pessoa que você fala assim, gente, essa pessoa eu não consigo. Não é que você não vê verdade, mas você só vê aquela pessoa hostil, aquela pessoa soberba, porque ela tá dominada pelo ego. E como que você consegue identificar isso no dia a dia, né? Nos seus comportamentos? Você se questiona, você se pergunta, você fala assim: será que isso vem do meu ego? Será que isso vem da minha essência? Porque quando eu sei quem sou eu, vamos supor, vou dar um exemplo do que eu penso, tá? Aham. Se eu tivesse próxima de pessoas que eu sinto que precisam de afeto, eu daria afeto. Não julgaria, não, independente do que ela pensa de mim ou não. Uhum. Mas por quê? Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e sei o que eu quero. Só que quando as pessoas têm a necessidade de provar, que é o que acontece no Big Brother, todo mundo tá competindo, você Uhum. tem uma necessidade de provar pro outro e pros outros, né? Porque o Brasil tá vendo, Pros outros mais ainda. você começa a usar o teu ego. Então, assim, não interessa quem você deixa de lado. Às vezes a pessoa até é uma pessoa dócil, uma pessoa amável e tal, mas o ego dela inflou tanto porque ela tem que provar ser melhor.
porque ela tá pensando no outro, que ela acaba deixando de lado isso. E hoje em dia eu percebo que nós, seres humanos, não estamos aprendendo a lidar com isso. Não, As pessoas estão verdade. carentes, elas estão carentes de afeto, elas são carentes de ouvido, porque É elas isso que eu ia não falar de ouvem, ouvir. É. sabe? Assim, elas não ouvem ninguém. Eu brinco muito com isso, porque às vezes a pessoa, ela tá escutando, mas ela não está ouvindo. Na maioria das vezes, né, Mari? Exato. E aí você fala assim, você está me ouvindo? Ah, sim, pode falar que eu tô escutando e tá no celular. Ih, tá longe. A resposta é essa, pode falar que eu estou escutando, mas eu não estou te ouvindo. E aí você começa a pôr a sua opinião demais, a julgar demais. Porque eu sempre falo assim, né? Depois de todo o tempo que eu estudei, eu já fui uma pessoa que apontei o dedo para muita gente e falei, até esse final de semana eu estava conversando com uma prima minha sobre isso. Que eu falei, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com 24 anos, talvez eu não teria magoado tanta gente. Né? Quem nunca, né? Talvez não teria magoado tanta gente. Mas foi aprendizado. Hoje eu penso muito assim: será que vale a pena? Essa discussão vai levar em algum lugar? A pessoa está aberta a ouvir? Porque quando a gente fala de essência, é a expansão da consciência. O que é isso? Autoconhecimento. Você está disposto a aprender algo novo, então você está expandindo essa consciência. Quando você chega para uma pessoa e fala que existe certo ou errado, tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela. Porque Uhum, às vezes o que é certo para mim é o meu ego me alimentando. sim. E não é certo para você. O que é errado para mim não é errado para você. Uhum. Então eu sempre falo, é consequência, não é certo ou errado. Porque quando você tá assim e você vai conversar com alguém, você fala assim: "Nossa, quem que escreveu aqui? É isso que eu parei para ver aqui. Pode Pensar terminar no que depois a gente outro". lê. Ah, tá. Quando a gente fala de essência, né, que é ouvir, expandir a consciência, é você chegar, eu chegar para você e falar assim: "Lilia, isso que você está fazendo, no meu ponto de vista, é inadequado por isso, isso, isso e isso". Te apresento outros pontos de vista, outras versões. Cabe você dizer se vale a pena ou não, se faz sentido ou não para você. Por quê? Porque isso vai te tocar lá na sua essência. A partir do momento que eu mostro um ponto de vista diferente para você, cabe você falar assim: é, realmente, Mari, faz sentido. Realmente não faz sentido. Então você Uhum. começa a entender e aceitar. E quando eu falo aceitar, é muito mais respeitar, sabe? Você fala assim: ai, é, realmente isso faz sentido, eu respeito a sua opinião. Se fizer sentido mesmo, eu quero colocar em prática. Se não, tá tudo bem, segue a vida, entendeu? Respeito e a gente vive. Essa seria uma sociedade ideal. É lógico que Mas não não é. julgar é treino, né? Que a Sim, gente julga o tempo muito. todo. E o nosso ego, ele julga a gente. Por quê? Quando ele julga a gente, é quando ele está pensando no que o outro vai pensar. Ele O está que é muito apontando pior. o dedo pra gente, que é muito pior. Porque o nosso ego, ele impede da gente ser quem a gente é. Porque ele fica assim, o tempo. É aquela vozinha assim. Ai, o que vão pensar? Ai, que nem abrimos uma live. O que vão pensar da gente aqui fazendo live? Sabe? Isso é uma vozinha que fica ali do nosso ego. Se a gente não tem curtidas, a gente fica com o ego. Eu ia fazer essa pergunta para você. É, Sabe aquela coisa de postar e ficar esperando sim, um, um like? E aí, se não tem, ou se não tem daquela pessoa que a gente queria, que desse o like, também é alimentar o ego. Então, assim, e a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma linha tênue entre saber quem você é e alimentar seu ego. Por exemplo, às vezes as pessoas confundem o fato de você aceitar um elogio com ser egocêntrico. E não hum, é. Você saber quem você é e aceitar, nossa, como você está bonita, como você é bonita. Muito obrigada, eu sou. Não, não significa que o teu ego está inflando. Significa que você sabe, que você se aceita, tem autocuidado, autoamor.
e se entende. Agora, quando você faz e fala, faz aquele comentário, nossa, me arrumei toda e ninguém falou nada. Ah, tá. Por qual motivo falar alguma coisa é importante para você? Uhum. Será que aí não tá o teu ego? Tá aí essa diferença, né? Exato. É você entender que assim, você se arruma para você. Isso é a sua essência. Quando você se arruma esperando elogio, lógico que receber elogio é muito bom, que faz bem pro ego. Eu falo isso, a gente também, às vezes tá com o ego lá embaixo, a gente fala, ah, que bom, né, receber um elogio. Uhum. Mas receber o elogio é muito bom. Só que você precisa entender a frequência em que você depende desse elogio. Sim. Porque se você depende sempre de um elogio, é porque você não sabe quem você é. E isso em todas as áreas da vida. Por exemplo, no seu trabalho. Você sabe o trabalho excelente que você entrega. Então, quando você pede para o cliente um feedback, você espera que o feedback seja positivo em relação Uhum. àquilo. Porque, Uhum. né, óbvio, vai alimentar o seu ego e é um reconhecimento do seu trabalho. Se o cliente fala para você, ah, ficou bom, mas eu não fiquei tão feliz assim, o teu ego sente ali, fala, ó, Uhum. tá vendo? Você não se dedicou ao máximo. Você não é bom o suficiente. Ele já começa. Ele já começa a questionar você. E você, quando você sabe que você deu o seu melhor, você entende aquilo como algo que possa ser melhorado. Você vai Uhum. fazer outra pergunta. Você vai falar, ok, compreendo. O que você esperava do processo? O que você esperava da organização? Porque Sim. aí você consegue melhorar, né? Você consegue Uhum. lapidar a sua essência. Você está Sim. disposto a expandir a consciência, então você está disposto a compreender, a ouvir o que o outro está dizendo, e se for viável para você mudar ou não, ou Mudar. se esse é seu jeito de trabalhar, é o seu jeito de trabalhar. Então, no dia a dia, a gente precisa entender nas nossas escolhas se elas são para o ego ou se elas são para nossa essência. Por exemplo, você vai conhecer uma famosa. E aí você vai, conhece a famosa e tal, e bate um papo legal, tudo descontraído. E você não tira foto, não posta nada. Muita gente vai perguntar assim, nossa, por que você não postou? Porque essa pessoa, provavelmente, ela dependia desse ego. Então, sabe aquela pessoa que tem necessidade de mostrar o tempo todo? Uhum. Provavelmente o ego domina ali. Só que isso também faz mal, porque quando a gente deixa o ego dominar, a gente faz escolhas baseadas nele. E às Sim. vezes não são escolhas nossas. Às vezes são Hum. escolhas que nos maltratam, que nos deixam para baixo, que nos fazem pensar se a gente realmente é capaz, porque o nosso ego está ali questionando o tempo todo. Então, entender que qual é a escolha que eu quero fazer é importante também para isso, para a gente poder alimentar a nossa essência ou o nosso ego. Tá fazendo Sim. sentido, Li? Total, gente. Total. Para mim, espero que para todo mundo aqui também, né, Mari? Deixa eu só voltar lá no comentário. Foi da Silvia. Ela colocou assim: olá, pensar no outro, no que a sociedade pensa é muito forte em nossa sociedade. Como tentar deixar isso de lado e começar a ser forte a ponto de não se preocupar com o que a sociedade irá dizer. Silvia, é autoconhecimento, assim. É você saber exatamente quem você é, quais são os seus princípios, que é o que todo mundo fala, né? Quais são os meus. Porque eu tenho os meus princípios. Só que às vezes os teus princípios, o teu ego passa por cima deles. Dependendo Uhum. do que for. Se for 1,5 milhão, então aí passa mesmo. Opa, fácil lá, né? Mas você começa a entender que, assim, você tem o autoconhecimento de saber quem é você, quais são seus valores, né? Quando você sabe quais são seus valores, o teu ego tá ali, mas o teu valor é muito mais forte que isso. Então, assim, e também entender o que você espera que o outro pense. Porque a pergunta é essa: o que eu espero que o outro pense? E não o que o outro vai pensar. Porque o que o outro vai pensar, você não sabe, e assim, Sim. pode partir de um julgamento e de uma experiência dele, já que a gente fala de experiência e comportamento. Uhum.
Quando a gente se pergunta o que que eu espero que o outro pense, aí fica mais fácil você alinhar as suas expectativas. Porque Sim. se eu espero que você pense que eu seja uma pessoa bondosa, eu já sei como eu vou me comportar, certo? Uhum. Se eu espero que você pense que eu seja uma pessoa soberba, eu já sei também como eu vou me comportar. Agora, se eu espero que o outro pense que eu seja uma pessoa forte, aí eu crio uma postura de pessoa forte. Só que a nossa essência, ela sabe quem a gente é. Por isso Sim. que eu falo, se você não é uma pessoa forte, se você é uma pessoa dócil, não tô dizendo que o contrário de pessoa forte é uma pessoa fraca, mas eu tô Aham. dizendo assim, é uma pessoa que não sabe passar por cima dos princípios e tudo mais. Se você não é isso, uma hora a sua essência vai mostrar quem você é. Então, assim, essa briga de egos faz com que as pessoas julguem mais. Quando a gente Uhum. vê muito ego ali, a gente fala, nossa, é complicado não julgar. Eu falo que não Uhum. julgar é um treino que a gente faz todos os dias. Eu Sim. até brinco assim, às vezes eu tô julgando, eu paro e falo, Mariana, para, volta pra cá. Volta Desse pra jeito. cá, cuida da sua vida. Assim, a gente fala assim, cuida da sua vida, Acaba indo no porque. automático, né, Mari? Sem Exato. querer, você já está julgando alguma coisa. Sim, e quando a gente julga? Quando algo estranho, a partir das nossas experiências, aparecem. Então, um Uhum. comportamento estranho que não é um comportamento que eu teria, a gente julga. Uma atitude de alguém que eu não faria, a gente julga. Por quê? Porque é estranho para mim. E é Uhum. aquela coisa, se é estranho para mim, não necessariamente é certo ou errado. Sim. Mas Baseado para mim a nas nossas consequência experiências, daquilo né? vai dar errado, entendeu? Para mim Aham. a consequência é algo que eu não gostaria. Então a gente foge da nossa essência. Só que a nossa essência ela existe ali, martelando, sabe? Ela tá ali assim, Uhum. pronta para querer ser usada. Se policiar sempre, Adriana. É isso Isso aí. é aquela coisa. E não é. E quando a gente fala em se policiar, não é você pisar em ovos, é você ser você. Então, assim, expõe o seu ponto de vista de uma forma amigável. Então, assim, eu acredito, no meu ponto de vista, que isso não é inadequado e tal, mas tem, assim, um argumento. Porque se você também não tem argumentos, você acaba se perdendo. E Sim. aí você não consegue falar. Tem um livro que chama O Ego é Seu Maior Inimigo. É um livro interessantíssimo, porque ele mostra momentos que a gente tem o ego muito inflado e que pode nos prejudicar. Por quê? Porque quando a gente infla muito o ego, a gente esquece, deixa um pouco de lado a empatia. A gente meio que elimina. É como se ele apagasse a empatia, porque ele está focado nele Nele. e só nele e no que os outros estão pensando. Que seria mais ou menos o egocentrismo? Exato. Exatamente. Porque uma pessoa egocêntrica, o problema é ela. É ela, só ela e tudo ela, né? Tipo, você olha pra pessoa, ela fala, ai, a fulano não gosta de mim porque eu sou assim, porque não sei o quê. E você vê que, assim, ele é egocêntrico, porém ele não enxerga, ele só enxerga defeitos nele. Porque ele começa a ver assim, porque não gosta de mim por causa do meu cabelo, não gosta de mim por causa da minha roupa, não gosta de mim por causa disso, não gosta de mim por causa daquilo. Só que assim, e você? Gosta do seu cabelo? Uhum. Você gosta da sua roupa? Como seria se você gostasse? Sim, O egocentrismo acabaria. Porque, sim. não gosta, é problema dele, eu tô bem comigo, entendeu? Com certeza. Com Então a gente vai certeza. aprendendo a lidar com isso. A gente vai entendendo, ó, temos que ter uma identidade curada. Eu não diria curada, eu diria sadia. Porque, assim, a cura é algo que a gente trabalha sempre, né? Eu falo assim que não se pode prometer cura para as coisas, mas se pode prometer equilíbrio, melhora, enfim. Uhum. Porque você trata aquilo, você tem uma identidade sadia. O que é uma identidade sadia? É você saber o que você faz, tudo que você faz tem consequência. Então, Uhum. assim, Quem ter você é também, consciência. né?
Exato, quem você é. Os seus comportamentos têm consequência. E aí, se é bom ou ruim, vai da sua cabeça, né? Se você segue alguma regra, enfim, é com você. Então, eu acredito muito nisso. Você tem uma identidade sadia, você consegue equilibrar o ego e a essência. Porque a nossa essência, ela tem que fazer parte de tudo. O nosso ego, ele é aquela pitadinha de açúcar que dá, sabe? Que fala assim, Uhum. hoje eu tô linda. Sabe? Isso é o nosso ego. É uma pitada de açúcar. Tipo, hoje ninguém vai estragar meu dia. E aí você vai vivendo e você permite. Porque é aquela coisa de se permitir, né, Li? É você se Sim. permitir. Se vai estragar, se não vai estragar, por que vai estragar. E tudo isso é o que eu espero do outro. Ô Mari, e a questão do ego, por exemplo, a gente com a maturidade, acho que também é autoconhecimento, né, digamos assim, porque quando a gente é muito novinha, é mais pelo ego do que pela essência. Sim. Se a gente for Ah, ver adolescente, essas coisas, e conforme a gente vai ficando mais velho, que a gente fala, né, ah, se o povo não gostar da minha roupa, azar, né? Agora, quando é novinha, não, precisa muito da aprovação do outro, exato. né? Por que que isso acontece? Lembra que eu falei que a nossa essência é a expansão da consciência? Então, à Uhum. medida que a gente vai crescendo, a gente vai expandindo a nossa consciência. A gente vai aprendendo, vai entendendo, vai vendo. E eu brinco que se a gente faz terapia desde os 5 anos, a essência vem lá de cima. Porque você vai, a essência cresce com o ego, né? Mas a gente vai aprendendo, vai educando, vai vendo o que a gente quer pra gente, o que a gente não quer, o que a gente permite, o que a gente não permite. Então, a nossa essência, ela vai expandindo. O nosso ego é experiência. A gente tem experiências desde pequeno, desde Uhum. neném, assim. A gente vai tendo Sim. experiências, mesmo que de forma inconsciente, a gente vai guardando aquelas experiências. E aí vai Sim. alimentando o ego. Você é o coleguinha mais popular da escola, você é o amiguinho mais legal, você é isso, você é aquilo. Então, isso tudo vai alimentando o ego ali. E aí, quando a gente é criança, é exatamente por isso. Que tem aquelas crianças que são egocêntricas, são melhores que todo mundo. Uhum. Ai, porque minha mãe é melhor que a sua, minha roupa é melhor que a sua. Então, assim, porque são experiências que ela vai tendo. E é óbvio que a criança ainda não tem uma formação total de discernimento, de Uhum. conhecimento. Então, ela vai aprendendo com o tempo. Até que chega um momento que ela entende. Por isso que eu brinco. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje com 24 anos, não seria a mesma coisa. Opa, com certeza, todas nós, né? Ô, Mário, eu Exato. deixei uma pergunta no meu Insta, nos meus stories, e eu coloquei assim, se você postasse alguma coisa e ninguém curtisse, como que você ia se sentir? Só que a maioria das pessoas, eu acho que não pensaram por esse lado do que iria sentir e responderam assim, isso jamais aconteceria. Sempre tem pelo menos alguém que curte, tem aquela pessoa especial que curte. Poucos foram os que colocaram assim, eu me sentiria mal, eu me sentiria triste, eu me sentiria chateado. Aí teve uma pessoa que até colocou assim, eu me sentiria mal e arquivaria a foto. Então, é porque o ego dela. Porque assim, é aquela pergunta: o que você espera com essa foto? Uhum. Você espera um elogio? Se você não tiver, você vai arquivar, porque não é o que você quer. Entendeu? E até quando a pessoa diz jamais aconteceria isso, é o ego dela falando. Porque É, ela é tão segura de si nesse ponto que ninguém nunca deixaria de curtir uma foto dela. Entendeu? sim. Então, até nesse ponto, o ego influencia, porque ele fala: como assim ninguém vai me curtir? Só que aí é uma pessoa que ela já tem um pouco mais de conhecimento de quem ela é e que não pensa no que o outro vai pensar. Então ela pensa assim: ah, isso jamais aconteceria. Por quê? Porque ela sabe quem ela é e as fotos que ela posta e que vai dar certo. Quando a Uhum. pessoa já pensa assim: ah, se eu não tivesse, eu arquivaria, aí é muito mais fácil, porque a pessoa já não tem que lidar com aquela sensação de rejeição, entendeu? Sim. Porque o ego, ele foge dessa sensação de rejeição. Isso é fato.
Por isso que ele vive pensando no eu e no que o outro vai pensar sobre mim. E isso é o que acontece muito nas redes sociais hoje em dia, porque as Sim, pessoas postam, não, às vezes por causa, não, né, algumas por causa de informação, porque a gente trabalha com isso e tal, mas assim, se eu tenho uma rede social pessoal, geralmente eu vou postar para me mostrar, aí eu vou estar alimentando o ego. sim, Não é porque, eu exatamente. achei fantástico esse lugar, maravilhoso, eu vou postar essa foto porque é legal. Não, é porque eu quero as curtidas. Em alguns momentos, sim. Você percebe muito, assim, quando você conhece uma pessoa e ela posta fotos que você sabe que não é a realidade dela, né? Quando você tá próximo da pessoa e você vê que ela posta fotos que não é a realidade dela, ali ela está alimentando o ego dela. Uhum. Então, sabe aquela pessoa assim, sabe quando a gente vai em restaurante chique? Que aí chega o prato, a gente tem que postar, chega o vinho, a gente tem que postar, chega não sei o que, a gente tem que Uhum. postar. Então, isso é alimentar o ego. É a gente mostrar isso. Mas isso é bom, porque faz bem pra gente, dá uma sensação de bem-estar. O que acontece é que às vezes a pessoa fica naquela sensação de tipo assim, eu preciso mostrar para o outro que eu estou bem e que eu estou aqui. E aí isso faz mal só para ela. O ego Uhum. prejudica ela mesma, porque aí ele abre portas para o julgamento. Porque sabe aquela coisa assim de casal super hiper apaixonados nas Me redes veio isso à sociais? cabeça. É, eu ia comentar, só que é o contrário, quando tem término e uma das pessoas tem que mostrar que tá melhor do que o outro. Também tem isso, que aí é a competição, né? É o que eu É. espero que o outro pense de mim. Mas quando tem aqueles casais super, hiper, mega apaixonados nas redes sociais, e aí separa, e aí a gente fica até em estado de choque, tipo, como separou? Como? Se eles viviam tão bem. E é muito isso. As pessoas mostram aquilo que elas percebem, que elas querem. O que elas E querem é não, isso. e não é um tudo que vê. Então, assim, eu postar uma foto apaixonada pode ser legal, mas talvez eu queira mostrar para o outro que eu sou feliz, que a minha família é maravilhosa, meu relacionamento é maravilhoso. E não necessariamente mas eu quero alimentar meu ego. Pelo menos pela falsa ilusão de ter alguma coisa ali, entendeu? Das pessoas Uhum. pensarem isso. Já na E hoje em dia. essência, Ah, tá, você pode vê falar. que a pessoa não fica fazendo isso. A pessoa sabe o relacionamento que ela tem, ela posta foto, sim, mas ela não fica esperando, não fica assim, ai, amor da minha vida, não viveria sem você, não, não, não. Porque isso é declaração? É declaração. Não estou dizendo que a pessoa está sendo falsa ao se declarar. Mas eu digo que uma pessoa que sabe quem ela não precisa provar pro marido que ela, pro mundo, que ela tem o Pro melhor marido do mundo. É. É isso que eu ia falar, porque às vezes a gente vê muitas pessoas que, por exemplo, não se declara, que seja para amigo, para pai, para mãe, para marido, para filho, em casa, sem plateia, digamos assim, mas faz aquelas declarações lindas e maravilhosas em rede social. A Exato. gente vê muito disso, né? Exato. E aí a alimentação do ego. E a gente não pode julgar isso, porque às vezes existem outros fatores que fazem a pessoa querer alimentar o ego. E tá tudo bem, Uhum. sabe? É comum e segue em frente, vive a vida. Mas Sim. é muito importante essa consciência. Quando a gente tem consciência do que é um e do que é o outro, porque às vezes eu até brinco, eu falo assim, ai, hoje eu tô alimentando meu ego. Hoje eu vou postar uma foto bonita, porque eu quero alimentar meu ego. Então a gente faz isso mesmo, é bem comum. Isso, lógico, quando você posta algo que você não daria nada para aquilo e você recebe um elogio, você alimenta seu ego também. Uhum. Só que você alimenta, só que você consegue ser um pouco mais humilde. Você pode pensar assim, nossa, mas eu nem pensei que isso faria tudo isso, sabe? Tipo, postei do nada. Então, isso acontece. A Silvia, mas Ó, pensando. teve. Você se sentir segura de si mesmo vem com as experiências, maturidade e autoconhecimento. Quem dera se pudéssemos ter esse conhecimento um pouco mais cedo. É isso Exato. aí. Aí até a Silvia complementou, ó, mas penso também que fruto deste conhecimento seja muito influenciado também pelos pais, familiares. Exato. Porque lembra que eu falei? É experiência. Então, assim, se seus Uhum. pais te proporcionam uma experiência dessas, te cria num ambiente competitivo e fala coisas e te traz essas experiências,
também vai te gerar esse tipo de sentimento, né? Que é o seu alter ego, que a gente chama. Mas, se Uhum. não, você consegue lidar com isso. E ao longo do tempo, e também, assim, é uma coisa que eu aprendi, não dá pra gente culpar nossos pais. Quando a gente começa a ampliar a consciência, vai buscar conhecimento, vai buscar mudar comportamento, entendeu? Sim, Porque às vezes a gente fica nessa de culpar, e também é do nosso ego isso. Ah, eu culpo eles porque eu sou assim, entendeu? sim. Mas eu Porque é não sempre quero mais fácil mudar. culpar alguém, né? Do que a Exatamente, gente mais ter essa fácil. consciência. Exatamente. Do que a gente mudar o comportamento e ter É. novas experiências, sabe? Como seria se eu tratasse o outro de forma empática, sabe? Como Uhum. seria? Porque assim, o que, que eu espero disso? É igual você vai fazer um trabalho voluntário e você fica tirando 50 mil fotos e não foca no que você está fazendo ali. Sabe? Aí você pergunta pra pessoa, nossa, quem que era aquela pessoa que você estava ajudando? Ela nem sabe, mas Sim. ela postou uma foto. Uhum. Então, assim, esteja presente naquilo que você está fazendo. Porque isso vai te ajudar também. Sabe? Saber o que você está fazendo ali, o motivo do qual você está ali. Porque se você tiver para aparecer, né? Que a gente fala aparecer, e não é aparecer só aqui. É, sabe aquela pessoa que ajuda, instituição de caridade, fica falando para todo mundo? Ah, porque Uhum. eu ajudo isso, eu ajudo aquilo outro. Por que que ela fala? Sabe? Simplesmente ajuda. Se for da sua Sim, essência, simplesmente ajude. Não precisa ficar falando, sabe? Tipo, qual é a necessidade? O que que você está alimentando aí? sim. É uma linha muito tênue, né, mesmo, para a gente Exato. diferenciar isso. Sim, e tem que ter consciência, né, Liz? Você precisa Sim, estar o tempo todo consciente do que você está fazendo. Se é sim. pro ego, e se for pro ego, você reconheceu que é pro ego, tá tudo bem, não tem Uhum. problema. Agora, Sim. o que causa o problema é o excesso. Então, assim, se Tudo, for né? tudo for ego, exato. O que mata não é o veneno, é a É a quantidade. dose. É isso aí. Então, é sempre assim. Mari, deixa eu só. Ó, você tinha me passado uma pergunta, eu coloquei nos stories também, e ninguém soube opinar. Todo mundo falou, não sei o que que significa, o que que é isso, não sei, nada. Ninguém falou, ninguém quis assim, nem arriscar, tá? Então aí você pode falar pra gente. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. O que Exato. isso significa? Quando a gente fala isso, Jung falava muito disso, das nossas sombras. E tem uma lenda que diz que nós temos um lobo bom e um lobo ruim dentro da gente. E aí, quando a gente poupa um lobo, a gente sacrifica a ovelha. Porque quando a gente poupa o nosso ego, a gente sacrifica a nossa essência. E a mesma coisa acontece se for ao contrário. Se eu sacrifico a minha ovelha, eu estou poupando meu lobo. E isso é importante a gente entender. Isso é uma metáfora. Porque quando a gente sacrifica quem a gente é, então o nosso lobo poderoso e tudo mais, também a gente elimina quem a gente é. Porque o nosso ego faz parte da gente. Eu não digo que o ego é ruim de forma alguma. Só que você precisa se conhecer para saber até que ponto ele te ajuda, até que ponto ele te prejudica. Uhum. Porque às vezes a gente deixa a nossa essência de lado para agradar o outro. E às vezes a gente agrada tanto que a gente se sente muito mal por isso. Porque é aquela busca constante por agradar, é aquela condição de expectativa muito alta. Quando a Uhum. gente cria expectativa, se a gente não cumpre, né, não supre essas expectativas, a gente se frustra. O Sim. excesso de frustração nos adoece. Então, na neurociência, a gente aprende que excesso de frustração causa um estado depressivo e, quem sabe, uma depressão. Então, quando a gente cria muita expectativa em relação ao que o outro pensa, e essa expectativa não é esperada, a gente perde a nossa essência. Porque a gente se frustra, a gente fica naquela busca constante, fala, nossa, tudo que eu faço, ninguém elogia, tudo que eu falo, ninguém comenta, tudo que eu posto, ninguém curte. E aí você começa nesse excesso de frustração. Quando a gente fez a live O Dilema das Redes,
Teve até aquela menina que posta uma foto e aí fazem um comentário lá e ela vai Uhum. ficando mal e tal. É exatamente isso. Qual foi a intenção dela postar aquela foto? Será que ela postou só por postar? Ou será que ela postou porque ela queria alimentar o ego dela? Só que aí, será que foi a expectativa dela que foi muito grande em relação à foto? E por isso ela se Sim, frustrou? Então, quando a gente alimenta, a gente poupa o lobo, a gente sacrifica a nossa ovelha. Porque sim. também poupar o nosso ego sacrifica a nossa essência. Uhum. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de uma coisa, de outra, entender que tá tudo bem se receber o elogio e faz bem pro ego mesmo. Sim. E sabe, você sabe quem você é, entenda que é a sua essência. E tá tudo bem você receber uma crítica também, entendeu? Porque, como eu disse, eu dou risada porque é hoje muito clichê isso, né? As pessoas erram. Então, realmente as pessoas erram e tá tudo bem errar, desde que a pessoa reconheça depois, entendeu? E vá Justo. viver a vida. Agora, quando você sacrifica demais por um erro, ou você usa o erro como desculpa ou justificativa, você não está evoluindo. E se a Uhum. gente parte do princípio que a nossa essência é uma evolução, se você fica sacrificando, você não evolui. Sim. Justamente. Então, assim, a base de tudo, se a gente for pensar, é o autoconhecimento. E entra lá de novo o autoconhecimento, que eu estou aprendendo muito com você agora, né, Mari? O Exatamente. autoconhecimento. É o autoconhecimento e alinhamento de expectativas. Sim. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu percebo que muita gente acha que é algo utópico, que é algo lindo, Não, maravilhoso. E se conhecer dói. Se conhecer dói muito. muito. Você sabe disso. Muito. Tô aqui, ó, com a Mari. Mas por que que dói? E quando eu falo que dói, não é que dói e machuca. É porque já existe uma ferida ali e você tá cutucando. Mas você tá cutucando para se conhecer. Você está cutucando para se transformar em algo melhor. Ou pior, enfim, né? O que você quiser. Então você se conhece exatamente para isso, para essa evolução. E quando as pessoas falam de autoconhecimento, querem vender o autoconhecimento, eu acho muito engraçado até quando elas falam assim, não, porque você vai fazer um curso de um final de semana, você vai sair de lá sabendo quem você é, o que você faz e tal. Só que assim, o autoconhecimento não é você saber o quê, é você saber o que faz com isso. Sim, o como, né? Exatamente, o Porque como. eu lembro de você falando isso, né? O como. Mas e aí, tá, você descobriu quem você é, mas e agora? Né? O que você Como faz com essa mudar, como informação? fazer. É, Exato. justamente. Porque eu pego muito nesse ponto, porque as pessoas elas ensinam o quê? Então assim, Lilia, para você ter o ego e a essência equilibrados, você tem que fazer isso, 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 isso. Aí você fala, beleza. E como você vai fazer E isso? aí, né? Como que eu vou fazer? Esse que é o problema, né? Se A você grande pensar que questão. você sempre teve um comportamento padrão, que é o seu como faz para ter esse resultado que você tem hoje, como é que você vai mudar isso? Você É tem que isso aí. pensar nisso. Como eu vou mudar? Como eu vou fazer para isso acontecer? Como que eu vou equilibrar o meu ego e a minha essência? E não é você sabendo assim, por exemplo, hoje eu sei que meu ego tá inflado, porque eu recebi um elogio, então eu tô bem, então isso, tô aquilo. Tá bom, e o que você vai fazer com isso? Você vai se sentir bem hoje e amanhã, porque você não recebeu nenhum elogio, você vai se maltratar. Uhum, Você vai falar, não, hoje não tô legal, hoje a roupa não tá dando certo. Tá, e o que você vai fazer com isso? Então, é uhum. você saber quem você é, mas o melhor de tudo é saber como você lida com quem você é. Isso, justamente. E não é uma receitinha de bolo, né, Mari? Não, Porque cada um é um. A minha exato. experiência é diferente da sua, então para eu poder alinhar o ego meu ego com a minha essência, acaba sendo diferente do seu. Para você alinhar o Exatamente. seu ego e a sua essência. E o que muitas Exato. pessoas até E não sabem, né? experiência, né, Li? Quando eu falo isso, Uhum, às vezes eu tava conversando com uma prima minha esse final de semana, a gente teve vários assuntos, assim. E um deles foi assim: a mãe que a filha dela mais velha vê não é a mesma mãe que a filha mais nova vê. Embora seja a mesma mãe. uhum, Mas é isso, assim, a minha mãe é diferente da mãe da minha irmã. É diferente da sim, mãe do meu irmão.
sim. O filho da minha mãe é diferente de mim, né? O meu irmão é diferente Uhum, de mim. A minha irmã é diferente de mim. E tá tudo bem a gente entender isso. Quando a gente entende isso, a gente equilibra o ego, porque a gente para de uhum, competir, sim. sabe? Então eu não tô competindo com o meu irmão e nem com a minha irmã. Então a gente começa a entender o que fazer com isso. Então, assim, como fazer e o que fazer, né? Porque, assim, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei os meus valores, como é que eu me movo, eu sei os meus defeitos, as minhas qualidades. E tá bom, agora o que eu faço com isso? Uhum, Porque, assim, os meus defeitos eu ainda tenho condições de mudar. As minhas qualidades têm condições de melhorar. Mas por que eu vou fazer isso? Por qual sim. motivo eu quero melhorar? Ou será que eu quero melhorar? Porque também tem isso, você querer ou não. Então você começa a ter esse equilíbrio, sabe? Essa linha tênue do que você quer, do que você não quer, o que você permite e o que não permite. Porque isso vai te dar esse norte de entender, bom, agora eu me conheço, eu sei que a minha essência é isso aqui. E a nossa essência ali, é quando você descobre qual é a sua essência, é aquilo que você faz sem esperar que ninguém agradeça, sabe? Que você Uhum. faz assim porque você gosta. De bom grado, digamos, né? Exato, de bom grado. Exatamente. Tipo assim, você fala, nossa, mas sabe aquelas histórias assim, ah, porque fulano, depois que morre fica bom? Que as pessoas começam a ver o que a pessoa fazia. Uhum, Ah, porque o fulano, nossa, ele ajudava não sei o que, ele fazia não sei o que, ele fazia isso, ele fazia aquilo, fazia aquilo, fazia aquilo. Só que ele nunca contou. Por que ele não contava? Porque era uhum. dele aquilo. Era Aham. o que fazia bem a ele, Ele. Não é o que ele entendeu? precisava falar, que é o ego. Exato. Não é o que ele precisava falar. Exatamente. Nossa, maravilhoso. Aprendendo aqui com você, sempre. Ai, meu Ah. Deus. Gente, alguém tem alguma pergunta para Mari também? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, alguma coisa que queira saber, comenta, pergunta aqui, né, Mari? Aí você responde pra gente Sim, também, pode né? perguntar aqui, a gente responde também. A Edi entrou, eu tava falando com ela outro É. dia, o resumão do Big Brother. Lembro que Ah, do primeiro resumo que eu dei pra ela, eu falei, ah, Edi, aquela pessoa, o menino Lucas, ele precisava do quê? De afeto, gente. Era tudo que ele precisava. Mas ali foi uma briga de egos tão grande que uhum, esqueceram de dar empatia, né? sim. De ter essa empatia. Então, quando a gente fala assim, ah, porque fulano vive do ego, dificilmente o fulano consegue ter empatia com o outro, sabe? Ele não consegue enxergar. Porque o ego, ele também cega. Como eu disse, ele pode ser um maior inimigo. Mas ele pode Sim. ajudar também, que nem ele mesmo. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio. Então, ele entendeu que, assim, por mais que ele tentasse ali, ele não ia conseguir. Uhum. E acabou dando o que deu. Foi triste? Foi triste. Mas, assim, para a saúde mental dele, foi muito boa. Foi Não, com muito boa. certeza. Nossa. Para dele, eu acho que de todo mundo que acompanha, né? Porque aquilo tava muito pesado. Mas, assim, a gente começa a observar comportamentos. Porque Uhum. o ego, ele vem de comportamento e de experiência. Então, assim, a experiência que as pessoas tiveram é muito assim, sabe quando o pai fala, ah, você tem que ser forte, você não pode chorar, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Isso é uma experiência. E Uhum. essa experiência, às vezes, acaba alimentando esse ego. Sim. E até por isso que você falou que a experiência de um filho é diferente do outro, porque às vezes o pai ou a mãe, sei lá, exige uma coisa de um que não faz com o outro, né? Exato, É mais permissivo com um exatamente. do que com o outro, né? Sim. Então, por E isso aí que as você pergunta experiências são assim: ah, meu diferentes. pai era dócil comigo. Aí você pergunta pro meu irmão: ah, meu pai era rígido comigo. Meu É, pai era assim. Então é é o que a gente experiência. fala do filho caçula, né? Exato. O filho caçula é o bebezinho da mamãe. Sempre. Que aí é totalmente diferente do primeiro, que às vezes, né, o pai e a mãe não têm experiência, não sabe o que que é, então é totalmente diferente, Sim, né? às vezes você fala assim: o primeiro filho, você olha, ele é meio dodóizinho. Porque ele cai, a mãe já chora junto, sabe? Assim, você começa a ver esse tipo de comportamento. Eu tenho minha filhada que eu vejo exatamente isso. Então, assim, machuca,
vai tomar vacina e a mãe chora junto, porque o neném é pequeno, É. nananana. Já, aí a criança derruba a chupeta no chão, a mãe vai, bota na água Nossa, fervendo. esteriliza. A criança do meio, né, ou a última, a segunda, o segundo não, o segundo caiu, pulou, vamos É. levantar, sacode a poeira. Sabe que não A vai chupeta morrer, caiu né? no chão, você vê a mãe fazendo assim, passando na boca e dando na boca da criança. Você já vê outro comportamento, né? Porque Uhum. você fala assim, gente, como que pode essa experiência ser diferente um com o outro? Sim. Então, às vezes, o mais velho, ele chora por coisas, mas ele é mais sensível. Porque ele foi educado assim. Então, ele via a mãe chorando. Essa era a experiência que ele tinha. Que ele caía ou ia tomar injeção, aí a mãe chorava junto, sabe? Então, ele chora Uhum. mesmo. É um comportamento da experiência que ele teve. Já o segundo é aquele que, nossa, tem o pé, como diz, aquele pé cheio de crosta, né? De andar no chão, porque a criança, a filha, o filho mais velho, geralmente a mãe bota meia, bota sapato para não pegar Aham. resfriado, não sei o quê. E aí o outro, não, o outro come terra. A mãe fala, E tá deixa tudo quieto. certo. Então, essas Ai, bem são as desse jeito. experiências que você vai criando. E aí, lógico que quando você vai crescendo, você vai ficando mais consciente, você começa a ter outras experiências. E aí você, a sua essência começa a aparecer mais, né? Uhum. Graças a Deus, né? Que aí a Ainda gente bem. tem esse equilíbrio, a gente pode melhorar, né? Sim, exatamente. E Mari, o que que você tem feito de trabalho para o pessoal conhecer mais seu trabalho? Bom, eu trabalho com coach, né? Eu atendo o coach, eu abri um grupo que já vai acabar. E aí eu atendo individual, dou consultoria de planejamento e organização de tempo, gestão de tempo. Então eu ajudo as pessoas nisso. E dentro da consultoria eu faço uma análise também de como são tomadas as decisões. Porque as nossas decisões influenciam sim no que a gente faz. Uhum. Então, eu trabalho muito com isso, porque eu acredito nisso. Às vezes a gente tá tão no automático, tomando decisões, quando você tem consciência, né, você expande, você começa a entender o que você faz e por que você faz aquilo. Hoje eu trabalho bastante com consultoria e com o coaching. Sim. E, gente, podem, quem estiver precisando, por favor, procure a Mari, porque eu estou fazendo com ela, né, Mari? Já gostava do trabalho Pois da é. Mari, das lives, dos posts, de tudo que ela fazia, mas agora estou, assim, conhecendo mais de perto o trabalho da Mari, e está sendo fantástico. Muito bom essa questão do autoconhecimento, que eu falei que eu estou aqui, ó, com a Mari, mas, assim, a cada semana É é um uma tapa na cara e descoberta. um copo É, d'água, né? que aí eu tenho 6 dias para poder pensar, digerir o que aconteceu na sessão para poder mudar, né? Mas tá sendo muito bom, muito. Ó, Edi falando, procure mesmo, é isso aí. A Edi e a Mari são as duas que, olha, Ah, abriram eu meus fiz olhos escola. para esse mundo da neurociência, né? Do autoconhecimento e tudo mais. E está sendo fantástico. Então, assim, é o que você falou, que a gente estava comentando, que você falou, o autoconhecimento é tudo, né? Exato. E o meu trabalho, né, Li, você que está fazendo, já que você contou, eu me Sim, permite, eu ensino sim, o como, né, Li? Eu te trago a expansão, exatamente. então eu te trago consciência do que você faz, né, do seu comportamento, de como, quem é você, mas ao mesmo Uhum, tempo eu te falo, Lilian, como que você vai fazer próximo exato. passo, né? O que que você vai É. fazer com essa informação? A gente não termina uma sessão sem a gente saber o que você vai fazer, né? Não, senão a gente enlouquece. Porque isso é importante. Eu falo, não é só você saber o que você faz com isso, porque não adianta você ter conhecimento se você não sabe usar. Uhum, Independente de ser seu ou não, não adianta. É como se eu te desse um notebook e você não sabe digitar. Como se eu te exato. desse um caderno e você não sabe escrever. Então é muito entender o como, por que, que você está agindo, porque eu faço questão de mostrar, ó, percebe se esse comportamento não é um padrão já de Uhum, muito tempo. Porque é aquela coisa, ninguém muda em 21 dias, ninguém muda em 3 semanas, em 3 meses. As pessoas são o que elas são por conta das suas experiências, dos seus aprendizados, dos seus conhecimentos. E a partir do momento que você
reaprende algo novo, né? Aprende algo novo ou reaprende algo sobre você, você passa a ter outra perspectiva daquilo. Consequentemente, vem a escolha, né? Ou você muda o Uhum. comportamento ou você permanece daquele jeito. Quando a gente permanece, a gente já sabe qual é o resultado que vem. Exatamente. Quando a gente muda, a gente tem a possibilidade de ter um resultado diferente. É isso aí, é o que a gente espera, né? É o que a gente quer da vida. A Exatamente. gente quer melhorar, né, em todos os sentidos. Sim, Ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor, né? exatamente. Cada dia melhor, né? Com certeza. Gente, então assim, procurem, quem precisar, procurem a Mari, que ela faz consultoria à distância, né, Mari? Com a pandemia a Sim, gente faz tudo online, né? é bem prático. Então, e faz muita diferença, muita mesmo. E é o que você falou, é devagarzinho mesmo, um passinho de cada vez, que é muita informação, muita coisa, mas é muito bom. E eu já deixei Exato. anotado bem grande, assim, como? O como para a gente poder, o como fazer, né? Sim. Então muda muito o pensamento da gente, né? Muda, muda bastante. É isso aí. E agregando, e agora com mais esse conhecimento do ego e da essência, Sim, agora para sabendo trabalhar que isso. pode ser equilibrado. Sim, com certeza. Com certeza. Mari, brigadão, viu? Foi maravilhoso a conversa com você, esse Ah, eu que bate-papo assim, agradeço. muita informação, muito conhecimento. Muito obrigada mesmo por você ter vindo mais uma vez aqui. E a gente vai marcar outro dia para você voltar de novo, sabe disso, né? Lógico, conta Então, comigo. e brigadão também, gente, por todo mundo que participou aqui com a gente, que ficou aqui com a gente. Espero que tenha sido, assim, bom para vocês, que tenha agregado também muita informação. Para mim foi maravilhoso, muito esclarecedor. E que para vocês também faça alguma diferença na vida, né, Mari? Que é isso que a gente espera, né? Exato. A Exatamente. Que pelo intenção menos dessas... aumente a consciência de vocês e que Sim, vocês consigam entender se precisa mudar, se não precisa, como é que funciona. Porque aqui eu acho que o nosso papel é ensinar um isso. pouquinho, né? E trazer, assim, Uhum. aquela pitadinha de questionamento. Será que eu tô fazendo Isso, assim? Será que eu não tô? Será que tá dando certo? Porque aí você, quando você exatamente. se questiona, é sinal que alguma coisinha mexeu ali dentro. Uhum. E aí já começa Exatamente. esse processo. Exatamente. E esse espaço justamente dessas lives que eu tenho feito, trazido só pessoas assim, escolhidas a dedo, digamos, né? Super capacitadas, super experientes no trabalho que fazem, é para isso mesmo, porque são assuntos que às vezes a gente não fala no dia a dia, nem se fala, né? Às vezes a pessoa não tem nem consciência do que é. Exato. E trazendo a pessoa, uma especialista, para conversar com a gente sobre isso, então já acende aquela luzinha, que opa, tem alguma coisa aqui, e a live é um tempo curto mesmo, uma horinha que a gente fica aqui conversando, mas para a pessoa já buscar outros lugares também, né? Que Exato. seja pesquisar mais, procurar mais, se descobrir para melhorar, Sim, exatamente. né? Então espero que tenha agregado valor na vida de vocês. E na segunda-feira que vem tem outra live, mas é surpresa, né? O Ai, tema já e a quero. pessoa. Já estarei assistindo. Eu sei que você tá, você sempre tá. Gente, então assim, brigadão por todo mundo. Mari, brigada. Eu E que até a próxima agradeço. semana. Beijão, gente. Beijo. Então, Tchau. tchau, tchau.